Senhor Deus, esse momento, Pai, que a Tua palavra será lida e exposta, nós pedimos a Ti, Pai, mais uma vez, que o Teu Espírito opere em nosso meio, Teu Espírito opere em nossos corações, fazendo a Tua palavra eficaz para aquilo que ela foi designada, que ela faça, Deus, aquilo que homem algum possa fazer pelo mover e operação do Teu Espírito, que ela nos converta, que ela nos faça, ó Deus, olhar os nossos caminhos, mas que também ela nos dê, ó Deus, o regozijo de olhar e enxergar a beleza de Cristo, a glória do Seu reino, e aguardar com um coração alegre e confiante a volta, o estabelecimento pleno e final desse reino, e o momento em que todos nós seremos libertos da presença e da contaminação do pecado. Fica com Teu povo, nos ajude nesse momento para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, vamos ler. Vamos fazer a leitura de todo o ponto que nós estamos tratando, que é a oração do Senhor. Mateus 6, de 9 a 13. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos tratado no Sermão do Monte, especificamente agora, a oração do Senhor, chamada oração do Pai Nosso. E nessa primeira parte, nós temos visto aqueles pedidos relacionados à glória de Deus, relacionado a Deus especificamente, ao Seu nome, a santificação do Seu nome, ao Seu reino, estabelecimento pleno e final do Seu reino, e a vontade do nosso Deus sendo acatada e vivida pelos filhos de Deus nesse mundo. E nós temos aprendido a partir das instruções do Senhor, a como nos dirigir em oração ao nosso Deus, trazendo sempre essa realidade de que estamos diante do nosso Pai, e que esse Pai é o grande Criador, o Santo Deus, que criou todas as coisas e que reina e que governa sobre elas. Então isso deve nos provocar esse senso. Resumidamente, temos aprendido que essa oração dos filhos de Deus não deve ser uma mera reza ou um rodeio mecânico de palavras, mas sim uma conversa com o nosso Pai Celestial, uma conversa permeada de honra, reverência por Sua majestade e autoridade. Então nós já fomos ensinados a reconhecer a paternidade de Deus sobre nós em nossa oração, mas também nós fomos ensinados que essa filiação não pode ser tomada de forma leviana, banal, como muitas pessoas fazem, pois o nosso Pai, como falamos, é o Criador do céu e da terra, portanto o soberano Senhor, cujo nome é majestoso e exaltado. E agora nós somos colocados especificamente diante da realeza do nosso Pai, o grande Rei do universo, e o grande tesouro que é colocado diante dos discípulos de Jesus aqui é justamente esse: o nosso Pai é Rei, o nosso Pai reina. Então, a partir do amor e zelo que temos pela glória do nosso Pai, nós então aprendemos a orar para que o Seu reino venha, para que o Seu reino seja finalmente e plenamente, conclusivamente estabelecido.
Então nós vamos tratar especificamente hoje sobre essa realidade do reino de Deus e o seu estabelecimento. Então o texto no versículo 10 inicialmente diz: venha o teu reino. O tema do reino de Deus e a sua variação, o reino dos céus, é o tema central no Novo Testamento. Ele está no coração da mensagem de Jesus e permeia toda a narrativa da obra de redenção. Toda. Isso não somente no Novo Testamento, porque isso começa lá atrás, lá no início, lá em Gênesis. Começa lá essa narrativa. Então tudo está permeando. Ele é esse fio, que liga toda essa narrativa. Se nós olharmos para as Escrituras de forma bem resumida, dentro do tempo que temos, nós vamos perceber isso. Jesus, olhando para o Novo Testamento, Jesus ele iniciou o seu ministério terreno, público, anunciando a chegada desse reino em Marcos 1,15. E também muitas de suas parábolas, nós percebemos exatamente esse ponto. Jesus explicando detidamente aos seus discípulos o reino de Deus, explicando o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso, trazendo o entendimento acerca desse reino que ele inaugura nesse sentido, com a sua vinda, com o seu nascimento, com a obra do seu ministério, morte, ressurreição e ascensão aos céus. O próprio Sermão do Monte, quando nós olhamos capítulos 5 a 7, dentro dessa perspectiva, ele está profundamente ligado aos valores e princípios do reino. É exatamente isso, ele está ensinando aos seus discípulos detidamente esses valores. Ele gasta 2 capítulos específicos desenvolvendo nos seus discípulos a consciência, o entendimento acerca do que esse reino é, do que esse reino deve significar. E aqui na oração nós estamos vendo o Senhor nos ensinando a orar para que esse reino venha. Então é extremamente importante estabelecer o significado do reino de Deus na teologia bíblica, para entendermos o sentido e a dinâmica. Perceba bem, o sentido e a dinâmica em que o reino de Deus já se faz presente, mas ao mesmo tempo devemos orar para que ele venha. A nossa oração pedindo para que o reino venha está relacionada não somente com o presente, com o estabelecimento do reino nesse mundo no sentido físico e imediato. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse desenvolvimento, porque isso é muito importante. Porque, só para a gente ter uma ideia, não está nem aqui no nosso script, no nosso esboço, mas existem muitas linhas de interpretações teológicas, que vão distorcer essas realidades, a compreensão, o entendimento do reino de Deus. Muitas pessoas vão traçar uma teologia do reino de Deus em que ele é apenas visto no sentido presente, no sentido material, físico, como muitos ali naquele tempo entenderam, um reino militar, um reino de poderio terreno. Eu não vou lembrar o nome do teólogo que desenvolveu, mas é um teólogo liberal da Alemanha. Outro levantou, até citei eu fiz a citação dele pela manhã, que é o Charles Dodge, não é o Charles Hodge, é o Charles Dodge. Ele chegou a desenvolver uma outra realidade do reino, acerca de uma escatologia consumada, como se o reino de Deus estivesse já plenamente e finalmente concluído. Então, só para a gente ter a dimensão do que nós estamos tratando aqui, para que nós caminhemos com passos bem humildes e apegados à teologia bíblica e, consequentemente, usarmos aquelas ferramentas que o Senhor tem nos agraciado por meio de homens fiéis, homens que se debruçaram sobre isso. Então,
voltando aqui, a oração pedindo para que o reino venha, ela está relacionada não somente com o presente, com o estabelecimento do reino de Deus nesse mundo no sentido físico e imediato, mas também no sentido espiritual, escatológico. E esse é o ponto aqui, tá? É esse ponto escatológico final que move essa realidade presente, mas nunca pode ser entendida de forma dicotomizada, onde Deus então consumará finalmente o seu reino, onde o pecado será finalmente julgado e os justos gozarão plena comunhão com o grande Rei, o nosso Pai, livres da operação do mal, livres do poderio, e aí é o ponto que nós vamos desenvolver aqui, do reino das trevas, do reino de Satanás, reino, né? De Satanás, operante em certo sentido. E é interessante então percebermos esse aspecto escatológico no contexto do reino de Deus, associado então ao presente e passado, ou seja, sem perder de vista essa continuidade, porque o reino de Deus, ele deve ser algo que toca a nossa realidade aqui e agora. Sim, ele deve ser entendido dessa forma, e que traga a nós o senso real do domínio de Deus sobre todas as coisas, não somente sobre a igreja, como alguns pensam, mas sobre o mundo inteiro, sobre todas as coisas, porque Ele é Senhor, Ele criou, tudo lhe pertence, é tudo dele. E que nos dê, a partir dessa visão, desse entendimento, uma sólida confiança de que Deus está cumprindo as suas promessas feitas no passado por seus santos servos. Então, em última instância, o reino de Deus está diretamente ligado à consumação das promessas de Deus, da redenção do seu povo e do novo céu e da nova terra. Só que esse é o ponto, né? Isso nunca acontece num vácuo, né? A consumação, ela será a consumação quando ela tiver cumprido todas as etapas que o próprio Senhor estabeleceu, para que então o reino venha, e então a consumação faça sentido. Então a gente nunca pode pensar num ponto sem o outro, sem desenvolvimento e uma progressão na história. Então, quando lemos no Novo Testamento o Senhor nos ensinando a orar pedindo para que o reino venha, nós devemos saber, basicamente, que esse não é um pedido para que Deus comece a reinar. A gente começa daí ensinando, o Senhor começa daí ensinando essa realidade, né? O Novo Testamento, ele tem essa preocupação. Não é um pedido para que o Senhor então comece a reinar, né? Como se Ele não tivesse o pleno domínio de todas as coisas, porque Ele sempre reinou. Ele sempre reinou e o seu domínio sempre esteve presente, sempre esteve estabelecido. E existe uma tonelada de textos na Bíblia, nas Escrituras, que vão nos mostrar essa realidade, e eu queria mostrar aqui alguns. O Salmo, abra a sua Bíblia no Salmo 145, verso 13. Eu vou fazer a leitura aqui numa versão que é mais precisa nessa realidade, que é a NAA, nesse ponto específico aqui. Mas veja o que diz o Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Quando olhamos para as linhas do Antigo Testamento, apesar do termo reino de Deus não ser encontrado, não ter lá especificamente o reino de Deus, apontando isso que nós estamos falando, o pensamento de que Deus, o entendimento de que Deus é rei, ele está por toda parte, especialmente nos salmos e nos profetas.
Deus é reconhecido e denominado como Rei, tanto de Israel, quanto de toda a terra. Abra Isaías 43, verso 15. Um texto que nos mostra claramente essa realidade. Isaías 43, 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Salmo 47, verso 2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Eu vou ler para adiantarmos. O Salmo 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esses textos, irmãos, unidos a muitos outros nas Escrituras, apontam para o fato de que Deus reina, e o seu trono está estabelecido sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele reina. Gramaticalmente falando, o reino aqui é Basileia, que significa o domínio governado por Deus como Rei soberano, como Rei absoluto. E algo que chama a atenção na teologia bíblica, ao observarmos o desenvolvimento da narrativa da redenção, narrativa redentora, é que o reino de Deus em relação ao seu povo consiste exatamente nisso. E nós vamos desenvolver isso aqui no curso dessa exposição, que é o ponto onde o Senhor está nos ensinando a orar: venha o teu reino, venha o teu reino. Então, dentro dessa realidade das narrativas redentora, o que fica claro é que o reino de Deus em relação ao seu povo consiste exatamente nisso, nessa progressão, nesse desenvolvimento da retirada do seu povo de sob o poder do pecado, cujo domínio pertence a Satanás, que é o cabeça que se opõe a Deus e ao seu reino, e o estabelecimento desse povo, em um reino de justiça, paz, sob a autoridade de Cristo. Paulo escreve isso nos seguintes termos. Abra Colossenses verso 1, 13 a 14. Colossenses 1. Um ponto que talvez precise ser colocado aqui, eu não lembro se eu desenvolvi isso mais abaixo, mas antes de chegarmos lá, um ponto que é interessante nós observarmos aqui, quando nós falamos sobre o governo de Deus já presente desde sempre, porque Deus é Rei e Ele criou e Ele então sustenta todas as coisas. Uma realidade que nós precisamos perceber é que com a entrada do pecado, nós vamos falar isso mais à frente, eu lembrei aqui, com a entrada do pecado no mundo, nós vemos o reino das trevas, né? Aquele que se rebela contra Deus, colocando de forma parasita, de um sentido usurpador, um reino parasita, em que ele se opõe a esse governo. E o ponto que é desenvolvido aqui, dentro dessa oração que o Senhor está ensinando ao seu povo, é exatamente esse, aquilo que devemos orar, e o sentido então em que devemos orar, pedindo para que o reino de Deus venha. Então,
Esse é o ponto aqui. Aqui eu queria ler o texto de Colossenses 1, versos 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o ponto que devemos ter em mente, quando falamos do reino de Deus e do domínio das trevas, é que desde o começo, desde que o pecado entrou na criação, aqui é o ponto, né? Desde que o pecado entrou na criação, começando pelos seres angelicais, e então passando ao nosso mundo pela tentação e queda dos nossos primeiros pais, Satanás tem sido apresentado como o cabeça desse reino, o inimigo dos santos propósitos de Deus, da igreja e de tudo que se chama santo e bom. Essa é a realidade que a Escritura nos apresenta e que às vezes nós não percebemos, nós não visualizamos essa oposição, ou às vezes nós desprezamos mesmo. Mas se você olhar na teologia bíblica, esse desenvolvimento da narrativa da redenção desde o início, nós vamos ver exatamente Deus conduzindo essa retirada do seu povo de sobre esse domínio parasita. A entrada do pecado no mundo, então, marca o início do que podemos chamar do domínio parasita de Satanás, onde ele passa a ter certos direitos sobre os rebeldes, sendo ele mesmo o líder dessa rebelião. Então essas duas realidades passam a coexistir e nos são apresentadas nas Escrituras largamente. E muitas vezes, irmãos, nós desapercebemos, nós deixamos passar essa realidade de que Satanás, como inimigo e opositor do reino de Deus, ele realiza diversas ações no mundo com o objetivo de perturbar a obra de Deus, de corromper a criação, de enganar o homem e levá-lo para longe dessa percepção. As Escrituras revelam várias de suas estratégias e atuações, e eu queria ler algumas com vocês que mostram esse drama, esse ponto que nós estamos desenvolvendo aqui. Abra comigo João 8:44, é onde é apresentado esse império como o engano, com o engano e com a mentira. João 8, quarenta e quatro. Aquele diálogo ali, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sendo ele o pai da mentira, a sua obra, a sua atuação frente ao reino de Deus é justamente promover o engano, promover a mentira, dissuadir o povo de Deus e os homens ao erro. Jesus chama Satanás de pai da mentira, destacando seu papel como aquele que distorce a verdade e engana os seres humanos para afastá-los de Deus. Mas não é só isso, ele também é apresentado como aquele que promove a perseguição e o sofrimento dos crentes. Abra Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temais as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Satanás é descrito como aquele que incita a perseguição e sofrimento contra os fiéis, buscando enfraquecer a fé dos crentes e consequentemente um compromisso de lealdade com Deus, com o rei desse reino.
Perceba essa atuação, perceba esse desenvolvimento. Mas ele também é descrito e tratado como aquele que desvia o homem do Evangelho, os homens do Evangelho, como na parábola do semeador, lá em Lucas. Abra Lucas, capítulo 8, verso 12. Lucas 8, 12. O texto vai dizer: aqui caiu à beira do caminho, semente, né? São os que ouviram a pregação, que ouviram a mensagem. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Veja, aqui ele é apresentado e descrito como aquele que tira a palavra semeada no coração das pessoas, evitando que elas compreendam e recebam a mensagem do reino de Deus. Mas também ele é aquele que é o manipulador dos sistemas mundiais. Efésios vai mostrar exatamente isso. Satanás e as suas forças, né? Aqueles que estão com ele, agem por meio de principados, potestades, governantes e sistemas, manipulando os poderes e autoridades desse mundo para se opor ao reino de Deus. Olha para a realidade que nós temos hoje no nosso mundo, no nosso Brasil, no nosso país especificamente. O que está por trás disso? Qual é essa grande articulação? Ele fomenta a idolatria, como está lá em 1 Coríntios 10, 19 a 20. Paulo ensina que os ídolos são na verdade demoníacos, e que a idolatria é uma forma de adoração de Satanás. O trabalho dele constante é desviar as pessoas da adoração ao Deus verdadeiro, levando-as a buscar satisfação nas coisas criadas em vez do Criador. Irmãos, eu poderia aqui gastar mais algumas horas expondo essas realidades que se opõem ao reino de Deus, desse trabalho contrário ao avanço do reino de Deus. Mas esse apanhado sobre o mal satânico fornece um fundamento cósmico para a missão de Jesus e para sua proclamação do reino de Deus. O ponto que fica claro aqui é que a teologia do reino de Deus trata essencialmente do conflito e da vitória deste reino sobre o reino das trevas, sobre o império das trevas. O trabalho constante das Escrituras nesse processo de descrever ao seu povo, ao povo de Deus, a obra de redenção, é mostrar exatamente o poder de Deus agindo na retirada do seu povo de sob domínio das trevas. Abra 1 João. Aqui nós temos resumidamente a suma do que significa a encarnação, a chegada desse reino e a inauguração desse reino na pessoa e obra de Jesus Cristo. 1 João 3, verso 8, a parte final, parte C, se podemos dizer isso, vai dizer: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No entanto, irmãos, e aqui eu chamo a nossa atenção, a presença do reino das trevas, é importante que isso fique muito claro aqui, para que isso não seja distorcido, como é no meio pentecostal, como em alguns meios evangélicos, não é? A presença e a atuação do reino das trevas não contradiz o domínio de Deus, pelo contrário, ele afirma o poder e a soberania de Deus em conduzir todas as coisas para o fim que ele estabeleceu, para uma consumação gloriosa, onde ele triunfará, e já tem triunfado sobre cada inimigo do seu reino. Então, veja e entenda isso de forma como a Escritura nos apresenta.
reconhecer a presença desse império das trevas como uma oposição ao reino, uma oposição real ao reino de Deus, não significa temê-lo como um poder dualista, como muita parte de filmes às vezes fazem, né? E como algumas linhas teológicas apresentam, como essa força que está em igualdade com o poderio do reino de Deus, com o poderio do rei que está à frente desse reino. Não existe uma queda de braço, não existe eu não lembro se acho que foi Marcion, né, que desenvolveu isso. Ora o reino de Deus está, ora não existe isso. Mas esse é o ponto, reconhecer isso. Não traz desmérito algum ao reino de Deus, porque a Escritura faz isso. As Escrituras apresentam a coexistência do reino de Deus e do império das trevas como uma realidade em que o reino de Deus é eterno e soberano, enquanto o império das trevas é temporário, limitado e subordinado ao plano redentor de Deus. E essa tensão é resolvida na pessoa e obra de Cristo, que esmaga o reino parasita de Satanás e estabelece a vitória definitiva do reino de Deus, ainda que não no sentido total, pleno e final, mas a vitória já foi efetuada, a derrota cabal já foi feita, já foi sofrida por esse reino. E é exatamente isso que nós vemos no desenvolvimento da narrativa redentora ao longo do Antigo Testamento. Deus preparando o seu povo para a chegada do seu rei, a começar por Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Começa aí essa expectativa do rei que virá, daquele que governará, pisará e esmagará finalmente a cabeça da serpente, do opositor que se levanta contra o santo propósito de Deus. E nós temos também uma tonelada de textos, eu separei alguns dentro de uma sequência. 2 Samuel, vou lendo para a gente agilizar. 2 Samuel 7:12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Salmo 110:1-2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Daniel, texto esplêndido, maravilhoso, que visualiza essa realidade de forma muito clara. Daniel 7:13-14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, veja os termos, foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Miqueias: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E por último, o texto que sintetiza o anseio do povo de Deus nesse trabalho da narrativa e do cuidado da providência de Deus em dar ao seu povo essa visão, para que eles anseiem por isso, para a plenitude desse reino.
texto que sintetiza o anseio do povo de Deus pelo estabelecimento desse reino soberano e o esmagamento da cabeça da serpente. Abra, esse texto eu queria que a igreja abrisse, Isaías 9, Isaías 9, versos 6 a 7. Veja como isso é colocado aqui pela profecia. Porque um menino nos nasceu, Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja, toda a configuração que o Senhor Deus instituiu entre o seu povo teve esse propósito de prenunciar a realidade redentora e esmagadora do governo de Deus através do seu Filho, no estabelecimento final do seu Filho. Podemos dizer, irmãos, portanto, que Jesus inaugurou o reino de Deus, cuja vinda tinha sido prometida e predita pelos profetas do Antigo Testamento. Por causa disso, devemos ver o reino de Deus como indissoluvelmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Porque nas palavras e feitos de Jesus, nos milagres, parábolas, ensino e pregação, o reino de Deus estava sendo dinamicamente ativo e presente entre os homens. Deus estava cumprindo a sua promessa, e o anseio do seu povo estava chegando a esse ponto. Então o ponto que a gente precisa observar aqui é exatamente isso. Num certo sentido, e nesse sentido, o reino veio na pessoa e obra de Cristo. Deus torna manifesto entre os homens o seu reino, ainda que de forma invisível, nesse primeiro ato. O reino das trevas sofreu então, nesse primeiro ato, uma derrota irreversível, onde Cristo amarrou o valente, e então começou o saque de sua casa. É interessante o texto, a narrativa, né? Esse relato aqui que nós vemos lá em Mateus. Abra comigo Mateus 12. Naquele episódio onde os fariseus se opõem a Jesus, falando que ele expulsa os demônios pelo poder de Satanás. É interessante a resposta de Jesus com relação a isso. Veja, Mateus 12, versos 22 a 26 e por fim 28 a 29. Diz assim, Mateus 12, 22: Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Veja que essa pergunta está ligada justamente ao anseio do rei que viria da descendência de Davi e seria aquele que governaria, aquele que estaria à frente do povo de Deus e livraria o povo de Deus de sob o domínio do mal. Esse anseio é o filho de Davi, mas veja aí a oposição já, por meio do coração incrédulo desses homens, apóstata. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Aí veja a resposta de Jesus:
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Aí verso 28. Se porém, veja essa resposta: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Veja essa ligação, veja esse ponto que temos aqui. Perceba como a chegada e a manifestação do reino de Deus na pessoa de Cristo é o ponto culminante e decisivo na história da redenção, marcando aquilo que podemos dizer que é o início do fim, ou a parte conclusiva da história da redenção. E um texto que vai descrever a vitória, essa vitória de Cristo e a libertação do poderio de Satanás neste mundo na primeira vinda de Cristo e a inauguração do seu reino, é o texto de Apocalipse 20, 1 a 3, capítulo 20, versos de 1 a 3, onde é dito: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, irmãos, a obra de Cristo, mediante a chegada do reino, consiste não somente em prender ou deter o valente, mas também em saqueá-lo, em despojá-lo e expô-lo ao desprezo público. E Paulo coloca isso em Colossenses dizendo: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então é a partir dessa vitória decisiva de Cristo na cruz sobre o reino das trevas que a igreja então é convocada a ir pelo mundo proclamando as boas novas, chamando os eleitos, avançando o reino. Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações. Veja, esse texto ele está no ponto conclusivo, é o último capítulo de Mateus, a última parte do capítulo de Mateus. E após a obra redentora, após o seu nascimento, o seu desenvolvimento do seu ministério, a vida de perfeita obediência, morte e ressurreição, Jesus se coloca diante dos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nessa autoridade, e é nessa autoridade que é dada à igreja na proclamação do Evangelho, que encontramos, irmãos, o sentido e o objetivo da oração que o Senhor nos ensina: venha o teu reino, venha o teu reino. A chegada do reino de Deus no sentido final e pleno, juntamente com os eventos conclusivos da história do mundo, deverão ser precedidos pela proclamação do Evangelho a todas as nações, e então virá o fim. O reino do nosso Senhor então se mostrará de forma plena e final, julgando o mal, estabelecendo a plena paz. Mas isso está condicionado a essa obra inicial, nessa derrota
onde a igreja é proclamada nesse já, nesse agora, a ir, a saquear, a pregar e proclamar as boas novas do reino, porque toda a autoridade nos foi dada por meio dessa obra perfeita de Cristo. Essa obra perfeita de Cristo. Veja o que Mateus 24, verso 14 vai dizer, associando esse ponto ao sentido e objetivo pelo qual devemos orar: venha o seu reino, venha o seu reino, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Irmãos, a pregação do Evangelho, o avanço da Boa Nova através do reino de Deus já presente, já operante com poder nesse mundo, só é eficaz e possível justamente porque Cristo estabeleceu a sua vitória sobre aquele que detinha as nações sob o engano, como Apocalipse vai dizer, né? Sob o engano. Então, a igreja, ela é convocada a não somente pregar, a não somente ir, mas aqui no texto de Mateus 6, verso 10, nós somos ensinados a conjuntamente orarmos ao dono desse reino, ao Senhor desse reino, para que Ele chegue finalmente, para que Ele chegue. Venha o teu reino envolve tanto a realidade presente desse reino, no poder de Cristo, que nos reveste de poder e autoridade para sermos testemunhas desse reino, como nos faz desejar ardentemente que esse reino, que ainda é uma realidade invisível e imperceptível no mundo, venha na sua forma plena e pujante, consumar essa vitória final, contra os inimigos de Deus, contra o pecado. A vinda do reino e o retorno do rei são indissociáveis. Quando oramos, venha o teu reino, pedimos ao Pai que Ele faça o que certamente sabemos que fará: trazer a história da raça humana ao desfecho e inaugurar a nova era de sua glória. E, irmãos, essa deve ser a nossa ardente expectativa e o nosso mais intenso desejo. Maranata, vem, Senhor. Uma expressão aramaica que ela significa exatamente isso: vem, Senhor, venha, termine, conclua a aniquilação do mal presente. Irmãos, se não há esse desejo em nossos corações, nós devemos orar a Deus para que esse desejo seja real e presente nos nossos corações. Nós não podemos viver passivamente nesse mundo, de forma a olharmos as realidades da sociedade, dos homens, do mal se propagando, e não orarmos, não ansiarmos por isso. Maranata, venha. É interessante que o texto que o apóstolo fala isso, Maranata, parece até que quando ele diz isso é algo fora de contexto, mas não é. Ele fala exatamente nesse ponto, né, naqueles que não amam a Deus. Maranata, numa espécie de juízo contra o mal, juízo contra o que é contrário a Deus. Abra 1 Coríntios 16.
1 Coríntios 16, verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Parece uma coisa completamente fora de conexão, fora de sentido. Se alguém não ama o Senhor, maranata, vem Senhor. Exatamente isso. Isso se alinha exatamente ao ensino do Senhor Jesus na nossa oração, na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Vem Senhor, subjuga o mal finalmente. Faça com que a tua igreja triunfe. Sobre esse mundo ímpio, pagão, mau, contrário a ti. O que estamos pedindo aqui, em venha o teu reino, então, irmãos, o que nós estamos pedindo aqui, é que o reino do pecado seja destruído, que o domínio das trevas seja subjugado e derrotado, que Cristo seja honrado com a mais alta honraria no meio do seu povo, e que os rebeldes sejam juntamente com Satanás e seus anjos lançados no inferno, e o triunfo da igreja seja visível diante de toda a terra. Venha o teu reino, é o anseio legítimo e verdadeiro de todos os filhos de Deus, para então estarem unidos a Cristo, sem a atuação do mal, sem a presença do pecado que ofusca a glória de Cristo, que ofusca as maravilhas de Deus. Venha o teu reino. Irmãos, os filhos de Deus são os únicos que podem ter essa visão do futuro. Por isso que no início nós apontamos nessa direção, nesse sentido espiritual, escatológico. Os filhos de Deus são esses homens e mulheres que têm essa visão e esse anseio do futuro sem medo. Somente o cristão pode ser otimista a longo prazo, de modo a estar livre das mais variadas ansiedades debilitantes, pois este sabe que sua vida e a história do mundo tem um destino final controlado por Cristo. Essa expectativa, irmãos, então, de Maranata, de venha o teu reino, deve influenciar a nossa maneira como vivemos aqui no presente, no agora. Esse anseio que expressamos em nossa oração, que nos é ensinada, venha o teu reino, deve influenciar a forma como vivemos aqui, a forma como levamos as coisas. Os ímpios estabelecem suas vidas nesse mundo como se esse mundo fosse tudo que existisse, como se essa realidade fosse tudo que existisse, como se a glória desses reinos fosse tudo que existisse. Satanás tentou fazer isso com o nosso Cristo, lembra? Lembram do momento da tentação do Senhor Jesus Cristo? Aquele episódio ali é bem emblemático. Satanás, ele tenta o Senhor Jesus em todos os pontos que ele tentou os homens antes dele, e que ele triunfou na primeira etapa. Na necessidade básica, fome, e naquilo, naquele sentido que Adão e que Eva foi tentado no início, nessas necessidades, naquela coisa inicial. Pede que seu pai transforme isso
em pão. Sempre funcionou, né? Ali ele sofre a primeira derrota, porque o Senhor Jesus se dirige a ele pela palavra de Deus. Nem, assim diz, né? Assim está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Adão deveria ter feito, não fez, Cristo fez, triunfando. A segunda etapa, se eu não me engano é Lucas que vai detalhar isso de forma mais precisa. Ele leva lá no cume, lá no pináculo do templo, ver, é interessante os termos que ele usa ali, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, né? Ver os reinos desse mundo e a sua glória. Tudo isso me foi dado no pecado, na queda do homem. E se prostrado me adorares, eu te darei autoridade sobre esses reinos, porque me foi dada essa autoridade. Se você me prostrar e me adorar, essa autoridade vai ser sua. Ele sofre as derrotas quando ele leva o nosso Cristo a essas tentações. O Senhor Jesus se firma na palavra de Deus e nas promessas dessa palavra. Irmãos, esse mundo, o reino desse mundo, ele pode ser muito atrativo, ele pode ser muito atrativo, viu? Em certo sentido, há muitos que olham para a glória desse mundo, mas aqueles que têm o vislumbre da glória do reino de Cristo jamais se sujeitará a isso, porque esse reino desse mundo será completamente aniquilado quando finalmente Cristo esmagar, finalmente, não esmagou, mas quando ele vier em sua glória final. Eu queria concluir lendo o texto de Apocalipse, capítulo 5, com a igreja. Apocalipse, capítulo 5, versos 6 a 10. Apocalipse 5, 6 a 10. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Irmãos, venha o teu reino deve ser o anseio seguro do povo de Deus.
constante em nossas orações, em nossa forma de pregação, em nossa vida, para que Cristo finalmente consume essa obra e possamos então estar unidos a Ele, triunfantes sobre todas as coisas, para a glória de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, como é bom, Senhor, saber que nós pertencemos a um reino, nós pertencemos a um Rei vitorioso, majestoso, que estabeleceu o seu reino de eternidade em eternidade. Como é bom, Pai, saber que as dores, as provações, as lutas que passamos aqui redundarão, ó Deus, em gozo, em vitória nesse reino. Nos ajude, Senhor, a olharmos para essas realidades diariamente e clamarmos: venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha, Senhor, venha. Não somos, ó Pai, como aqueles que têm, eu preciso comprar meu carro, eu preciso comprar minha casa, eu preciso fazer. Venha o Teu reino, ó Pai, que o Seu reino seja, Pai, estabelecido e finalmente concluído. Assim oramos, ó Pai, em nome do Teu Santo Filho. Amém.